Bem, agora nós vamos determinar a verdadeira grandeza dessa face marrom, que é uma face genérica, a face B, C, D, de um dos exercícios que está aqui no EAL. Esse exercício em específico não trata da face marrom, mas pode ter exercícios que peçam para se determinar a VG desta face marrom, e depois de determinada VG, eu vou pedir ângulos ou vou pedir uma verdadeira grandeza de um dos lados, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar isoladamente esta face, né? Contando aqui os quadradinhos da malha para ver as cotas e os afastamentos de cada ponto. Aqui temos, então, a face BCD desenhada isoladamente. Bom, então, para o rebatimento, né? Lembram que o primeiro passo é pensar para que plano horizontal eu vou rebater figura, e em função disso aí, qual vai ser a minha charneira, minha dobradiça de rebatimento. Bom, se a gente analisar esse triângulo, a gente vai ver que já existe um lado horizontal nele, que é o lado BC, né? Como é que eu sei que é horizontal? Não fosse por eu observar aqui na perspectiva, né, que o lado BC está paralelo ao chão e é, portanto, uma reta horizontal, paralela ao chão, paralela ao plano horizontal de projeção e oblíqua ao plano vertical, portanto, tem a característica de uma reta horizontal no método biprojetivo, eu poderia ver simplesmente pela épora, né? Que é porque a projeção vertical está paralela à linha de terra, né? A projeção horizontal, claro que está oblíqua à linha de terra, né? Porque a aresta horizontal é oblíqua ao plano vertical de projeção. Mas, tendo uma aresta que é paralela à linha de terra aqui na projeção vertical, é garantia de que ela é uma reta horizontal, ou poderia ser uma fronta horizontal, né? Dependendo de como estivesse a projeção horizontal dela também. Então, o mais econômico aqui é eu tomar BC como charneira, né? Então, eu vou passar a dobradiça charneira por BC, porque aí eu vou precisar rebater somente o ponto D. Então, esse exercício aqui é dos mais fáceis que tem para determinação da verdadeira grandeza de uma face genérica. Então, é o que eu vou fazer. Então, eu vou pegar a minha caneta roxinha, né? E vou deixar claro, a gente não precisa trabalhar com a projeção vertical no rebatimento. Na projeção vertical, a gente só vai pegar cotas, mas só para vocês, né, visualizarem e entenderem melhor que a minha charneira duas linhas está aqui, porque está passando por B duas linhas, C duas linhas. E a charneira linha está aqui, porque está passando por B', C'. Muito bem, então o B e o C eu não vou precisar rebater, eles já estão na dobradiça, né? Eles vão girar sobre eles mesmos. Eu preciso só rebater o ponto D, né? Então, eu vou seguir aquela receitinha, mas é importante que vocês sempre entendam o porquê da receitinha, né? Quando eu estou falando para vocês essa receitinha de bolo, eu estou imaginando no espaço aquele rebatimento acontecendo, né? Então, é isso que vocês têm que sempre ter em mente. Como é que a coisa está no espaço? Vocês têm que estar sempre na cabeça de vocês, visualizando aquilo acontecendo no espaço. Porque um dos objetivos da GD é desenvolver o raciocínio espacial e não decorar, de modo algum, decorar passos e traçados, né? Então, visualizem por quê. Por que agora eu vou traçar uma paralela e uma perpendicular pelo ponto D? Porque eu estou iniciando aquele processo de construir o triângulo auxiliar de rebatimento, né? Então, pelo ponto D, eu traço uma paralela charneira, que vai ser um lado do triângulo auxiliar de rebatimento. E pelo mesmo ponto D, eu traço uma perpendicular à charneira, que vai me dar o outro lado do triângulo de rebatimento. E como eu quero sempre, né, o bom mesmo é rebater para o lado contrário ao que está com a projeção da figura, eu já coloco aquela perpendicular lá para o outro lado. Agora, o próximo passo é traçar nesta paralela charneira as diferenças de cota entre o ponto que eu estou rebatendo, no caso o ponto D, e o plano de rebatimento. Que diferença de cota é essa? Eu vou medir na projeção vertical,
né? Eu vou pegar este tamanho aqui, ressaltar em amarelo, que no caso deu 2 unidades, né? Vou pegar com um compasso, usando o compasso para transferir medidas, né? E vou transferir esta medida. Então, vou colocar essa diferença de cotas aqui, tá? Esse tamanho eu marquei aqui. E agora eu vou unir este pontinho até o encontro da charneira com a perpendicular à charneira, né? E aí eu vou estar fechando o meu triângulo de rebatimento. No momento que eu tracei o triângulo auxiliar de rebatimento, eu já sei que a hipotenusa desse triângulo é o raio de giro. Então, agora, com a ponta seca, sempre no encontro da perpendicular à charneira com a charneira, a abertura igual à hipotenusa desse triângulo, eu poderia girar tanto para um lado, só que se eu girar para cá, vai se confundir a não VG com o rebatimento. Então, eu prefiro sempre girar para o outro lado, né? Então, ali vai estar o meu ponto D rebatido para a cota. Para que cota eu estou rebatendo o ponto D? 5, muito bem, quem certo, por quê? Porque o plano de rebatimento está na cota 5, né? Então, eu rebati o ponto D para a cota 5, ele subiu, no caso, né? Bom, os pontos B e C já estão na charneira, portanto, já estão rebatidos. Então, agora, para eu achar a VG desse triângulo, é só eu unir o ponto D rebatido com o ponto B rebatido, e aqui é a verdadeira grandeza deste triângulo. Então, se a professora pedisse no exercício, o que eu poderia pedir? Possivelmente, eu vou perguntar qual é o ângulo do lado DC com o lado CB. Qual é o ângulo do lado DB com o lado DC, em VG? E aí vocês vão medir esses ângulos, né, com transferidor, né? Eu posso pedir também qual é a verdadeira grandeza do lado DC. Aí vocês vão medir quantas unidades, né? Esse tipo de coisa que eu vou perguntar. Então, é isso. Bem, pessoal, então vamos achar a verdadeira grandeza deste triângulo, que é um triângulo genérico, portanto, ele não está em verdadeira grandeza, isso aqui é não VG, nem na projeção horizontal, nem na projeção vertical, né? Então, nós vamos achar a verdadeira grandeza deste triângulo através do método descritivo do rebatimento. Bem, primeiro passo que a gente tem de dar num rebatimento, a gente tem de achar uma charneira, que vai ser a nossa dobradiça. Determinar uma charneira. Essa charneira tem de pertencer ao plano da figura que a gente está rebatendo, né? E ela tem de ser uma reta onde todos os seus pontos têm a mesma cota. Portanto, falando do método biprojetivo, ela deve ser uma reta horizontal, ou de topo, ou fronto horizontal, que são os 3 tipos de reta do método biprojetivo, onde todos os pontos têm a mesma cota. Por quê? Porque a gente vai rebater esta figura genérica para um plano horizontal. E neste plano horizontal, a figura, então, vai passar a se projetar em verdadeira grandeza, porque ela vai ficar paralela ao plano horizontal de projeção e, portanto, vai passar a ter a sua projeção horizontal em verdadeira grandeza. A charneira é uma reta que tanto pertence ao plano horizontal para onde a gente está rebatendo figura plana, quanto ao plano da figura que a gente está rebatendo. Na verdade, a charneira é justamente a intersecção do plano que a gente está rebatendo com o plano horizontal para onde a gente está rebatendo, né? Em todos os casos, fica mais simples se a gente já
pegar um plano horizontal que passe por um dos pontos que a gente tem na figura plana. Não que não fosse possível rebater para um plano horizontal de outra cota, seria possível, mas é mais econômico, mais fácil se a gente pegar um plano horizontal que tenha ou a cota de C, que é 0, ou a cota de B, que é 2, ou a cota de A, que é 1, tá? Quando a gente fala em rebatimento, parece que fica um pouquinho mais amigável se a gente rebater para um plano horizontal de cota mais baixa. Não que não se possa rebater para um plano horizontal de cota mais alta. Mas como aqui a gente já tem o ponto C na cota 0, então vamos aproveitar e rebater a figura plana para um plano horizontal de cota 0. Né? E vamos passar a charneira já pelo ponto C, que tem cota 0. E aí, como é que a gente vai achar o outro ponto onde a charneira está passando? Bom, a charneira pertence ao plano dessa figura, então eu tenho que achar um outro ponto de cota 0 que faça parte dessa figura plana, do plano dessa figura plana. A maneira mais fácil aqui é simplesmente eu prolongar, né, essa reta AB aqui na projeção vertical até chegar na linha de terra. Aqui, ó, tem que prolongar um pouquinho a linha de terra também. Por quê? Porque eu sei que esse ponto aqui, onde interseccionar a linha de terra, ele vai ter cota 0, né? E vai pertencer ao plano do triângulo que eu estou rebatendo, né? Porque ele faz parte de um dos lados do triângulo. E onde vai estar a projeção horizontal do ponto de cota 0? Bom, na projeção vertical em A duas linhas, B duas linhas, na projeção horizontal ele vai ter de estar em A', B'. Portanto, aqui eu vou puxar linha de chamada. Então, aqui vai estar, vamos chamar de ponto X, esse ponto aqui, X duas linhas, aqui X linha. E esse ponto aqui eu sei que tem cota 0. Então, esse ponto aqui tem cota 0, porque a projeção vertical dele está aqui. Se o C tem cota 0 e o X tem cota 0, aqui vai estar passando a minha charneira. Vocês vejam que no filme do professor Marivan, onde ele está mostrando essa mesma resolução pelo método das projeções cotadas, ele achou o ponto de cota 0 no mesmo lugar, como não poderia deixar de ser, né? Como ele estava trabalhando ali no método das projeções cotadas, ele sabia que o A tinha cota 1 e o B tinha cota 2, ele pegou o mesmo intervalo aqui e achou o ponto de cota 0 no filme, né? Mas nós estamos resolvendo pelo biprojetivo, então a gente achou o ponto de cota 0 através aqui da projeção vertical. Muito bem, então aqui chegamos numa charneira, tá? Linha, que tem cota 0, certo? Só para ver se vocês estão se situando, onde é que estaria a charneira duas linhas, a projeção vertical da charneira? A própria linha de terra. Muito bem, charneira duas linhas está coincidente com a linha de terra, porque ela tem cota 0. Muito bem, mas só para saberem, porque na verdade a gente vai fazer o rebatimento aqui, ó. Não vai se trabalhar com a projeção vertical. A projeção vertical só vai servir, ou só está servindo, para a gente saber a cota dos pontos. E nesse caso também serviu para a gente achar o ponto de cota 0 e assim achar a charneira, né? O segundo passo, então, a gente começa a rebater os pontos que estão fora da charneira. No caso aqui, nós temos os pontos A e B fora da charneira, tá? O C já está na charneira, a gente não vai precisar rebater. E aí, o que a gente faz? Por cada ponto, a gente vai traçar uma paralela à charneira e uma perpendicular à charneira. Então, vamos começar com o ponto B, né? Então, eu pego o meu jogo de esquadros, sempre hipotenusa com hipotenusa, né? Porque aí eu já vou traçar paralelas e perpendiculares facilmente, ó. Alinho aqui esse lado do esquadro de 45, né? Ó, com a charneira, ó, estão vendo? Hipotenusa com hipotenusa, né? E vou tirar por B uma paralela à charneira e já corro o esquadro e vou tirar uma perpendicular. Como eu vou fazer o rebatimento aqui para o lado contrário da projeção, eu já puxo para cá.
Então, gente, nós estamos rebatendo para o plano horizontal de cota 0. Que cota tem o ponto B? 2. Então, a diferença de cota é 2. Né? Então, vocês podem pegar aqui, ó, com o compasso, pegar a diferença de cota, que é 2 unidades, e trazer essa diferença de cota aqui, ó, marcar aqui, né? Então, enfatizando aqui com cores, né? Para ficar bem claro para quem está vendo o filme. Essa diferença de cota aqui, em amarelo, que é 2 unidades, eu marquei aqui, tá? Gente, qual é o próximo passo agora? Agora, em 2.3, a gente vai unir para achar a hipotenusa do triângulo auxiliar, tá? Que é o raio de rebatimento. Então, vou chamar esse pontinho aqui de W e vou chamar este pontinho aqui de Z. Z é o encontro da perpendicular à charneira com a charneira, tá? E a união destes pontos aqui, ó, vai fechar a hipotenusa do triângulo retângulo auxiliar de rebatimento. Eu vou pintar aqui em verdinho para destacá-lo. Esse aqui é o triângulo retângulo auxiliar de rebatimento, aquele que primeiro tem que ser deitado, né? Então, a gente já sai desenhando ele deitado. Agora, aqui, ó, esta hipotenusa é que vai ser o raio de rebatimento. Agora, com a ponta seca em Z, a abertura em W, eu vou fazer o giro do rebatimento propriamente, ó. Girei para cá. Então, aqui vai estar o ponto B rebatido para a cota 0. Agora vamos rebater o ponto A. O mesmo processo. Pelo ponto que eu quero rebater o A, eu faço uma paralela charneira e já aproveito o arranjo de esquadros aqui, hipotenusa com hipotenusa, e já faço a perpendicular à charneira. Tá? Aí eu vou pegar a diferença de cota entre o ponto que eu estou rebatendo e o plano de rebatimento, que no caso o A tem cota 1, o plano de rebatimento tem cota 0, a diferença de cota é 1. E vou medir essa diferença de cota com um compasso e vou colocar esta medida na paralela charneira. Tá? E vou chamar esse pontinho aqui também de W. Esse aqui eu vou chamar de Z. E aí, unindo o W com o Z, eu tenho o meu triângulo de rebatimento para o ponto A. Ó, pequenininho, ó. O ponto A tem uma cota menor que o ponto B. Mas aí, ó, observem aquilo que o professor Marivô explicou no vídeo, que triângulos de rebatimento de pontos pertencentes ao mesmo plano são homólogos, são proporcionais, né? Então, esse triângulo é homólogo a esse. Claro que eu deitei um para um lado e o outro para o outro, né? Mas já dá para ver que eles são triângulos semelhantes, né? Se não forem, vocês estão fazendo alguma coisa errada. Gente, agora então, eu achei a hipotenusa do triângulo auxiliar de rebatimento. Então, essa hipotenusa que vai ser o raio de giro do rebatimento, ó. Então, é isso aqui que eu vou fazer, ó. Pá. Então, aqui vai estar o ponto A rebatido para a cota 0. Então, para quem fez certinho, o A rebatido está aqui, o B rebatido está aqui. O C, eu não preciso rebater porque ele já está na charneira. Então, aqui, unindo o A rebatido, o C, que está na charneira, e o B rebatido, eu vou ter fechado a minha figura em
VG em verdadeira grandeza, tá? Eu vou colorir ela. Eu vou, então, agora unir e vou pintar para destacar o que é a verdadeira grandeza deste triângulo, tá?